Olá, pessoal. Olá. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Não, isso dá certo. Oi, Maria. Bem, Oi, tudo? certo, Agora acho que tá arrumado. certo. É, eu gostaria de agradecer todo mundo que está participando. Boa tarde aí para todo mundo. Não sei se a gente espera mais um minutinho para ver se mais um pessoal entra. O problema é que tem tempo, né? De duração a live do Instagram. Tem gente entrando. Camarada Nassim. Isso aí, gente. Quero desejar aí um bom domingo para todo mundo. É um prazer imenso contar com a participação de vocês nessa live, na primeira live do coletivo feminista classista Ana Montenegro aqui de Sorocaba. O nosso coletivo ele está iniciando as atividades na cidade. O meu nome é Deise, eu sou secretária de formação do coletivo, também sou professora da rede estadual. O coletivo, ele parte aí de um anseio, né, das camaradas aqui de Sorocaba, e a gente tem aí como objetivo a luta organizada de mulheres, né, que isso é muito importante só pela organização que a gente vai ter isso nas nossas lutas. E a gente acredita também que o feminismo classista, ele está estritamente relacionado com a luta da classe trabalhadora como um todo. Então, a gente quer convidar a todos os trabalhadores, independente de raça, de gênero, a participar, né, do coletivo, porque a gente tem que compreender que nós temos um inimigo em comum, que é o capitalismo, que é a estrutura de classes e a exploração tanto da classe trabalhadora quanto de nós mulheres, ela acontece por conta desse sistema. Então, todos são convidados para militar no feminismo classista, porque a gente tem aí um inimigo em comum. Antes de apresentar a nossa maravilhosa convidada, eu queria dar dois recadinhos. Que a nossa live de hoje é sobre esse livro aqui da Safiotti, que é A Mulher na Sociedade de Classes. O coletivo ele está rifando esse livrão, tá? R$ 5 cada número para ajudar a levantar aí nosso coletivo. Quem tiver interesse pode chamar a gente no direct, tá? Que aí a gente passa os nomes disponíveis. Então, a gente teve aí a ideia de fazer essa live com a Maitê para falar sobre esse livro. E quem tiver a oportunidade aí de comprar, receber, é uma obra sensacional. A Maitê vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Safiotti, né? Que foi um trabalho árduo para fazer essa obra incrível. Outro recado que eu gostaria de dar é sobre formações. Nós teremos várias formações aí ao longo do ano. A nossa primeira formação do coletivo vai ser sobre o livro Mulheres, Raça e Classe, da exuberante Angela Davis. Vai ser online também, vai ser pelo Jitsu. Quem tiver interesse em participar, nós vamos divulgar um formulário que aí vocês colocam o nome e o telefone. No dia da reunião, a gente manda para vocês o convite. Agora, vamos ao que interessa. Nós do coletivo temos um imenso prazer de ter como convidada a camarada Maitê Peixoto. Ela é historiadora e comunista. Ela é dona do Instagram e do YouTube Solidariedade Feminista. Super interessante. Quem puder, vamos lá, vamos seguir, vamos compartilhar o trabalho da camarada, porque é interessante que mais e mais pessoas tenham acesso aí
ao feminismo classista, né, e se organizem a partir dele. Maitê, muito prazer, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, Deise. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer primeiro pelo convite para participar dessa conversa sobre essa obra que eu considero um marco dos estudos de gênero no nosso país, né, aqui no Brasil. E, em segundo lugar, agradecer por ter sido convidada para essa live de inauguração do coletivo feminista classista Ana Montenegro de Sorocaba. O ANA, que é um coletivo que tem se mostrado aí super atuante na nossa luta feminista e que tem promovido uma série de atividades importantes para a formação das nossas camaradas que estão aí se organizando, né, coletivamente para mudar essa sociedade que a gente vive, para romper com toda essa estrutura que nos oprime e que tem nome, né? Se chama capitalismo. Então, Exatamente. obrigada, Deise, pelo convite. Prazer é todo nosso. Então, vamos começar falando um pouquinho dessa autora maravilhosa que teve um trabalhão para fazer essa obra fundamental. Maitê, fala um pouquinho para a gente quem foi a Eleita Safiotti. Bom, a Eliette Safiotti, ela foi uma socióloga, infelizmente já falecida, né? Mas foi uma socióloga, professora aposentada pela USP e pela PUC de São Paulo, que pesquisou aí a situação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil. Ela tem uma produção bem relevante sobre a questão da violência de gênero também, e ela sempre buscou assim um entrelaçamento mesmo entre os estudos que ela estava desenvolvendo na academia, né? Entre a teoria e a prática política efetiva, né, a aplicação desses estudos na sociedade. Então, na década de 1970, por exemplo, enquanto aí a esquerda estava atuando na clandestinidade por conta da perseguição da ditadura civil-militar, né, empresarial militar, ou estava atuando no exílio, a Eliette Safiotti ela estava visitando presos políticos no presídio de Barro Branco em São Paulo, por exemplo. Então ela foi realmente uma mulher muito atuante. E ela trabalhou também em torno de políticas públicas no combate à violência de gênero, organizando, elaborando, inclusive, formações, né, programas de cursos para a polícia que atuava nessas situações de violência contra a mulher. E é muito interessante que ela vai dizer que, infelizmente, esses cursos eles acabaram sendo destinados às hierarquias mais altas da polícia, né? Quando, na verdade, o que ela desejava é que esses cursos eles fossem destinados para os policiais que estavam efetivamente se defrontando, né? Que estavam em contato direto com essa situação de violência contra a mulher. Então, aí mais esses empecilhos que a gente encontra nas políticas públicas para colocar em prática projetos que são essenciais para a gente, né? E foi uma intelectual declaradamente marxista e reconhecida internacionalmente pela produção dela, né? Então, a Eliette, ela lá pelas tantas, ela percebeu que faltava no Brasil estudos que comprovassem que o feminismo ele não era contrário à luta de classes, né? E nem à defesa das liberdades das pessoas. E foi aí que ela se debruçou, então, sobre todo o material dessa obra que é imensa, né? Então, um trabalho de fôlego, que na verdade foi a tese de doutorado, né? A tese de livre docência da Safiotti, defendida em 66 e que vai ser publicada lá em 69, sob orientação do professor Florestan Fernandes. Então esse trabalho ele tinha, claro, para além dos desdobramentos da carreira acadêmica da Eliette Safiotti, um objetivo político, né? Ela queria demonstrar com esse trabalho que a libertação das mulheres, o que nós, feministas marxistas, chamamos de emancipação feminina, passava impreterivelmente pelo engajamento na luta de classe. Então, nesse contexto da década de 70, a gente tem aí uma ruptura que vai sendo construída dentro da esquerda, dentro dos partidos, dentro das associações que congregavam essas mulheres, né? De maneira que se criou um certo antagonismo entre as lutas específicas das mulheres e a luta de classe. E um exemplo disso foram as feministas radicais que acabaram deslocando toda a opressão e dominação que recaía sobre as mulheres para questões unicamente de gênero, ignorando todo aquele sistema de dominação e de exploração no qual tanto homens quanto mulheres estão submetidos ainda, que é claro, de maneiras diferentes, né? Então a Safiotti, ela desenvolveu, através dos estudos dela, uma dinâmica, uma metodologia que inclusive ela aplica nessa obra aqui, que é a dinâmica do nó, né? que a gente vê presente nessa obra. E nessa dinâmica do nó,
O que ela diz é que a realidade social ela está expressa na sociedade, no Estado, através da reunião aí de 3 ordens, que é classe, raça e etnia, e gênero e sexualidade, né? O sexo e sexualidade. E essas realidades, elas estão atadas umas nas outras de tal forma que se tu mexe em uma, tu movimenta as outras, né? Então as contradições, os conflitos dessas ordens, elas precisam ser analisadas como se a gente pensasse no novelo, que é essa metáfora que ela faz, né? Em que cada vez que essas dimensões elas se encontram, elas constroem, elas elaboram e apertam um nó. E esses nós, eles nunca atuam isolados, separados ou de maneira livre, né? Cada um deles vai ter a sua dinâmica própria do encontro dessas condições sociais, mas esses nós que se constroem dentro desse novelo, eles estão condicionados aí por uma realidade que sempre está acompanhada por uma série de contradições e de conflitos, ao fim e ao cabo, né? Então, para entender melhor isso, pensem no novelo como sendo a sociedade, de um modo geral, né, que está aí nessa ordem de dominação e exploração capitalista, e pensem nos fios desse novelo como sendo os grupos sociais heterogêneos que compõem a sociedade. Agora, imaginem que esse nó que se constrói, né, dessa reunião, dessas condições, do encontro dessas condições de opressão e de dominação que se dão a partir de construções que são feitas em cima de características naturais de certos grupos sociais, como se esses grupos sociais fossem cada um desses fios, desse novelo que se encontrassem e construíssem esse nó. E percebam que cada um desses nós não tem só uma contradição, né? Não tem só raça e etnia, ou só gênero e sexualidade, né? Esse nó, ele se manifesta no encontro dessas contradições, dessas 3 grandes categorias, que é raça, classe e sexo. Então, esse nó, ele resume, ele sintetiza ali naquele grupo social uma dinâmica de contradições que define as próprias sociedades. E o que ela queria com esse livro? Ela queria provar que na sociedade capitalista a mulher ela sofre aí uma dupla desvantagem. Primeiro, dessa superestrutura, né, desse sistema de ideias, de tradições conservadoras, das mentalidades aí, que atuam no sentido de criar um menosprezo em relação às capacidades femininas, que são pouquíssimo valorizadas, e atua também na base desse sistema, né, na infraestrutura, do processo produtivo, né, inserindo as mulheres, principalmente aqui na periferia do sistema capitalista, de maneira marginal, de maneira periférica nesse sistema de produção. Então ela vai rejeitar todo aquele conjunto de ideias que dizia que as mulheres tinham certas debilidades físicas ou intelectuais e que disso é que vinha o impedimento do desenvolvimento social, né? Ela afirma que o modo de produção capitalista, na verdade, ele reforça toda essa marginalização de certos setores da população no sistema produtivo e que o sexo feminino, como uma condição inferiorizada socialmente, ele interfere de forma positiva na manutenção desse sistema capitalista. E aí eu trago tudo isso, porque eu acho importante a gente ter essas questões em mente para a gente conseguir falar mais especificamente sobre essa obra, que é uma obra robusta, né? Que é a mulher na sociedade de classes, aí, mito e realidade. Sensacional, Maitê. É uma obra imensa mesmo, né? Então vamos lá para a primeira questão, que é muito importante, porque assim, muitos acreditam que o capitalismo ele abriu portas para a emancipação das mulheres. Só que nesse livro a Safiotti vai dizer que aconteceu o contrário. Por que, Maitê, que o capitalismo ele não proporcionou a emancipação das mulheres? Bom, os caracteres raciais de sexo, eles vão operar dentro desse sistema como se fossem marcadores sociais que vão permitir criar hierarquias de acordo com determinada escala de valores dessa sociedade. Então, escala de valores que são aplicadas entre os membros dessa sociedade e que é construída historicamente, né, ao longo do tempo. Então, assim como Marx e tantos outros marxistas, a Safiotti ela também considerava que só seria possível superar a opressão da mulher com a destruição do capitalismo e a construção do socialismo.
Mas aí tem um ponto de divergência importante nessa obra dela em relação aos escritos do Marx, até por uma questão de contexto histórico, né? Porque enquanto para o Marx a libertação da mulher está dentro daquele processo de humanização de todo o gênero humano, e isso está nos manuscritos econômicos filosóficos, está no Capital, para Safiotti o domínio dos homens sobre as mulheres, não diretamente vinculado à estrutura econômica da sociedade, à estrutura produtiva, né? Ele serve aos interesses de todos aqueles que detêm o poder econômico dessa sociedade. Então, mesmo os homens da classe dominada, da classe trabalhadora, eles vão atuar como mediadores nesse processo de marginalização das mulheres dentro dessa estrutura produtiva, reforçando então os interesses e por isso mesmo também reforçando o poder de quem ocupa uma posição de classe diferente da deles, né? A classe dominante. E nessa época também circulava uma tese de marxistas mais recentes de que o desenvolvimento capitalista ele proporcionaria com o tempo um novo tipo de família. É uma família que ia estar então liberta de certos preconceitos, o que facilitaria a inserção dessa mulher no mercado de trabalho, né? Tiraria a mulher de dentro desse confinamento do lar. E a Safiotti ela vai contestar essa tese, né? Dizendo que mesmo com todas as facilidades que vieram da vida moderna, a mulher ela continua presa ao lar. Né? E é ilusório acreditar que a simples independência econômica da mulher seria suficiente para libertar ela de todos esses preconceitos que giram em torno dessa mulher e que são socialmente construídos. Então, aquela ideia de que o capitalismo ele igualaria opressões como se fossem direitos, entre aspas, nunca se aplicou, né? Nunca se realizou efetivamente. Na verdade, a força de trabalho ela é diferenciada, né? A classe trabalhadora é heterogênea em termos de raça, etnia, sexo, sexualidade. As classes sociais elas possuem em si as suas próprias contradições de gênero e de raça. E por isso as mulheres e os homens da burguesia, né, um ponto que ela salienta, eles vão ter uma certa solidariedade, ainda que inconsciente algumas vezes, porque eles se beneficiam dessa mais-valia, desse lucro que é extraído através da exploração da força de trabalho de homens e mulheres pobres. Então, o que a Safiotti está mostrando para a gente aqui é que a classe trabalhadora, na classe trabalhadora, essa solidariedade ela nem sempre vai ser nítida, ela nem sempre vai ser aberta, clara, né? Porque tanto a mulher proletária quanto as classes médias vão estar aí disputando com os homens uma posição social mais alta nesse mercado, um posto melhor para garantir o seu sustento e garantir também o sustento dos seus. Então, o capitalismo, e isso é muito importante frisar, ele não criou a inferiorização das mulheres, né? Mas ele se aproveita desse contingente de mulheres para acirrar disputas, aprofundando ainda mais essa desigualdade de gênero que existe. Então, para entender como essa emancipação não aconteceu, né, é preciso que a gente vá ali para aquela parte em que ela está elaborando as críticas diretas a esses marxistas mais recentes, como é o caso do Perry Anderson e da Ellen Wood, né, sobre a questão do desenvolvimento do sistema como forma de destruir essas identidades sociais. Então, esses autores eles acreditavam que, embora o sistema ele tirasse vantagem do racismo, tirasse vantagens do sexismo, esse sistema ele não tinha uma tendência estrutural de criar essa desigualdade de gênero, essa desigualdade racial, né, esses preconceitos raciais. Para eles, o racismo e a desigualdade de gênero escondiam os problemas estruturais do sistema, dividindo essa classe trabalhadora, o que era muito útil para o sistema capitalista. Mas, para Safiotti, mesmo o capitalismo sendo flexível, e ela reconhece isso, permitindo essas mudanças, né, essas mudanças elas não se dão no sentido de integrar socialmente a mulher no mercado, porque as condições de sexo, de raça, elas se tornam no capitalismo elementos que sempre funcionam em desvantagem no processo de competição dentro desse mercado, conservando essa estrutura toda de classes. Por isso também é que a Safiotti ela não reconhece esse feminismo pequeno burguês, né? Feminismo que hoje a gente chama de feminismo liberal, de onde vieram justamente muitas dessas teorias que associam emancipação feminina à simples e pura independência econômica, o que não é verdade, né? Uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Então ela mostra pra gente como o capitalismo ele se alimenta da preservação de uma organização atrasada, retrógrada,
de certas atividades, como é o caso do próprio trabalho doméstico, né? Assim como da apropriação de certos atributos femininos pela indústria, impossibilitando essa igualdade que era desejada por esse feminismo pequeno burguês, ou por esse feminismo liberal. Então, na verdade, a própria aplicação prática desse feminismo liberal não existe, é uma farsa, né? Exatamente. E é muito perigoso, né, o discurso do feminismo liberal, e ele tem muitos adeptos que acreditam mesmo, né, que ocorreu a emancipação feminina, que a mulher hoje em dia ela está muito melhor, está muito evoluída, mas você tem que pensar de que mulher você está falando. Pode ser que para as mulheres burguesas, em alguns aspectos, realmente, né, elas tiveram aí um pouco mais de espaço, de atuação, mas isso não compreende o todo. E é super importante a gente pensar que quando essas mulheres burguesas elas acreditam estarem emancipadas, para ocupar esse espaço, elas estão explorando outras mulheres, porque a gente entende que verdadeiramente a mulher ela nunca é livre, ela pode alcançar espaços, mas para ela estar naquele espaço vai ser às custas de outras mulheres, né, da classe trabalhadora como um todo. É a escadinha, né? É a escadinha. Então, emancipação para quem? Né? A gente tem que pensar no todo das mulheres. Vamos falar de uma coisa que está relacionada aí, que tem segmento. Porque, assim, de forma proposital, o capitalismo, ele marginaliza o grande contingente feminino. Ele se beneficia muito, né, dessa marginalização. Como que opera essa lógica, Maitê? Bom, um bom exemplo disso é o próprio trabalho doméstico, né? Que a Safiotti toma como exemplo nesse livro aí, quando ela diz que o trabalho doméstico ele não pode ser considerado um trabalho produtivo. É algo que a Alexandra Kollontai também já dizia lá na União Soviética, né? Porque ele não produz uma mercadoria que passa pela mediação social da troca, né? Que possa ser trocado. O que a trabalhadora doméstica, a empregada doméstica produz, vai ser consumido por essa família empregadora. Mas a atividade doméstica, ela produz, e aí eu acho importante frisar, ela produz uma mercadoria especial, né? E que também é muito importante. E que não deveria ser uma mercadoria, mas que se torna uma mercadoria no capitalismo, que é a força de trabalho. E que é fundamental para a reprodução do capital. Então, a gente pode concluir que essa exploração da empregada doméstica é mediada por uma exploração típica do modo de produção capitalista. E o desenvolvimento do sistema capitalista com a inserção de máquinas, da tecnologia, é claro que ele acabou aí poupando mão de obra, né? Com isso, essa mulher ela foi empurrada para ocupações que são muito precárias, né? E aí ela cita no livro os exemplos de quando ela estava escrevendo esse livro, né? Ela vai citar as costureiras, as bordadeiras, as crocheteiras, que são atividades autônomas. E hoje a gente tem uma série também de atividades ditas autônomas que prometem aí certa independência para as mulheres, né? Como se isso fosse realizável dentro dessa estrutura toda. Mas Sim. até que ponto, e aí eu acho muito importante frisar, até que ponto integrar a mulher dessa maneira, integrar entre aspas, né, dessa maneira marginal e periférica, significa uma real integração a esse mercado. Então até nisso tem uma contradição. E na década de 1970, essas atividades precárias, e é um dado que ela nos traz, né, da pesquisa dela, então somadas com a atividade doméstica, atingiam 50% das mulheres brasileiras. Então é muita coisa, é um contingente muito grande de mulheres. E essa tese da Safiotti, ela vai ser contestada mais tarde, porque 50 anos mais tarde mudou um pouco essa situação. A gente tem aí um aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho, só que a análise da Safiotti nunca foi uma análise puramente quantitativa, né, numérica. A análise da Safiotti sempre foi uma análise que associava quantitativo com o qualitativo. Então, esse aumento da participação feminina no mercado realmente se deu. Mas de que forma se deu? Ele cresceu, mas cresceu justamente nas atividades mais precárias do capitalismo. E aí eu pergunto, isso emancipa alguém? A gente pode considerar que isso emancipa alguém? Isso garante alguma independência ali em relação ao homem? E percebam que até isso a gente pode discutir, né?
porque nem sempre essa microindependência da mulher dentro da família, em termos financeiros, ela realmente se aplica. Até isso é discutível. Mas o fato é que, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, isso significa emancipação. Então, as mulheres, elas continuam aí até hoje sendo submetidas à deteriorização das suas condições de trabalho, continuam sendo submetidas à falta, e isso é uma urgência, da redefinição dos papéis entre homens e mulheres, e aí tanto na esfera privada quanto na esfera pública, tanto dentro da família como na sociedade de um modo geral, né? E essa opressão, ela continua sendo para o sistema uma forma segura, uma forma muito boa de lidar, de gerir com esse conjunto da força de trabalho. Então, as diferenças, as fraturas, reforçam, sim, as desigualdades de classe, de raça, de gênero. E não existe como ter condições de igualdade e liberdade plenas dentro desse sistema capitalista. Por isso que o feminismo que a Safiotti defende é um feminismo classista. E aí muita gente diz, mas lá no início do livro ela diz, inclusive, que ela nem é feminista. Sim, a Alexandra Kollontai também dizia isso. Mas a gente tem que colocar essas personagens no contexto delas. A gente não pode extrair essas pessoas e analisar elas fora da realidade delas. Ela não se considerava feminista porque a crítica dela era diretamente ao movimento feminista que era essencialmente burguês. Então era esse movimento feminista que ela não se sentia pertencente, né? Mas então a gente pode aí hoje considerar sim que era uma feminista que defendia um feminismo classista, porque essa é a essência de toda a teoria dela. E a Safiotti ainda questiona nesse livro a tese de que a mulher ela foi lançada no mundo econômico capitalista, né? Já começa por aí o problema, porque a gente precisa encarar esse fenômeno diferenciando as economias industriais desenvolvidas das economias subdesenvolvidas, porque é aí que está o pulo do gato desse livro dela, né? Então, nas economias dos países subdesenvolvidos, como seria o caso do Brasil, porque o Brasil teve uma industrialização tardia, a gente tem aí uma combinação de uma tradição local, de características locais do próprio país e determinações de produção essenciais do capitalismo em si, do sistema em si de um modo geral. Enquanto nas economias do capitalismo central, nós temos essas mesmas condições particulares, só que esses países eles têm autonomia, o que nós não temos. Então lá a gente tem a combinação das forças internacionais, né, que estão aí combinadas para manter um certo padrão de equilíbrio desse sistema, através de arranjos políticos, econômicos, né, desse sistema, entre aspas, inclusivo das mulheres no mercado de trabalho e no próprio capitalismo como um todo, assim, o que nós na periferia do sistema não temos, porque a gente não participa desses arranjos, né? Então ela define que existem diferenças essenciais entre analisar a mulher no Brasil ou a mulher na França, por exemplo, né? Em função da forma como esse sistema está organizado, né? Ele está estruturado. E isso pressupõe características de produção nacionais, mas também esses arranjos internacionais que eu mencionei. E aí a gente está, assim, falando de geopolítica, né? Dos quais nós, na periferia do sistema, a gente não faz parte. E o Brasil ele se enquadra, logicamente, no grupo de países que ela classifica nesse livro dela como subdesenvolvidos, onde a condição da mulher ela sofreu um impacto do centro hegemônico do capitalismo através de duas maneiras, assim, tanto no sentido de confinar essa mulher dentro de casa, quanto no sentido de suscitar nessa mulher alguma consciência através do feminismo, e aí a gente está falando do feminismo pequeno burguês, de que essa mulher ela precisava se tornar independente economicamente, então ela precisava se inserir no mercado de trabalho. Só que como o Brasil ele estava num estágio menos avançado na constituição da sociedade de classes, em relação a esse capitalismo central, os papéis femininos eles tiveram aqui alguns contornos que não podem ser explicados se a gente olha para o país como uma totalidade que inclui mulheres no mercado de trabalho, porque não é isso que efetivamente aconteceu aqui, né? Aqui, essa pseudo-integração das mulheres no mercado de trabalho, e quando ela finalmente começou a acontecer no Brasil, ela se deu de uma maneira onde a mulher foi assimilada como numa posição subalterna economicamente, né? Isso era reforçado tanto por aspectos
da cultura, das mentalidades, das tradições que estão aí nessa superestrutura, né, do que a Safiet chama de mística dentro desse livro, construída em cima de papéis, essa mística toda construída em cima de papéis de gênero, quanto em elementos de base, né, em elementos mesmo de inserção da mulher nessa cadeia produtiva. Elementos que denunciam uma inserção marginal e precária dessa mulher no mercado de trabalho. Como exemplo disso, ela cita o setor de serviços, mas também cita toda a questão da própria educação, da inserção da mulher nas universidades, né, da docência, e como isso foi tratado aqui como uma extensão da maternidade. Então, como foi problemática essa inserção da mulher nesse mercado aqui na periferia do sistema? Exatamente. E nada como a realidade, né, para nos mostrar, porque agora, em tempos de pandemia, a gente vê escancarada essa questão da marginalização da mulher e a forma como ela foi inserida no mercado de trabalho. Ela nunca foi adequada e agora, em tempos de pandemia, a gente vê, né, a marginalização explícita. As mulheres têm carregado o peso da pandemia nas costas, porque já são historicamente marginalizadas, já recebem menores salários, já ocupam as piores qualificações, né, os piores empregos, e agora a gente tem isso de forma brutal, escancarado, né, o peso que essa estrutura coloca nas costas das mulheres trabalhadoras. Muito interessante a sua fala, Maitê. Vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para as sociedades pré-capitalistas? Já está relacionado também, né? Tudo está relacionado, mas vamos falar um pouquinho da questão da submissão e da desigualdade de direitos. Ela pode ser pensada em uma ótica individual? Não. Não. Então, nas sociedades pré-capitalistas, né, não pode, mas eu vou explicar por quê. Nas sociedades pré-capitalistas, o escravo ou o servo são indivíduos que estão ali envolvidos em relações de dependência, de dominação direta com o senhor, né? Então, essas pessoas, elas produzem para satisfazer necessidades delas e das pessoas próximas, como é o caso de crianças, os dependentes deles, né? E a gente tinha ali a gente não tinha ali, desculpa, uma força social de produção como a gente vai ter isso organizadamente depois no capitalismo. Mas a gente tinha formas comunitárias de produção, que é algo que a Silvia Federici também comenta, né? Em que as pessoas produziam para uso próprio e dos seus, ou seja, o produto dessas pessoas, o produto do trabalho dessas pessoas não era um produto social, porque não passava por essa mediação social da troca, né? Que é da onde sai o valor de troca dessas coisas todas, dessas mercadorias todas. Só que no capitalismo, esses indivíduos eles vão produzir coisas que eles nem precisam, né? Eles vão produzir coisas que outras pessoas precisam. Então agora o produto do trabalho, essas mercadorias que essa pessoa produz, vira um produto social. O trabalhador ele não participa mais de todo esse processo produtivo do início ao fim, ele participa de uma etapa desse processo produtivo continuamente, né? Ele perde contato com esse produto final do trabalho dele. Então não é mais esse produto final que garante a sobrevivência dele e a reprodução dele e dos seus, né? O que garante é esse salário que é dado para essa pessoa. E é aí que entra a questão da distribuição e da troca de mercadorias. Então, o trabalhador ele participa do mercado agora como comprador de mercadorias, de um modo geral, e como vendedor da sua própria força de trabalho. Por isso, o capitalismo ele precisa que esse sujeito acredite que ele é livre, pelo fato dele ter a liberdade de vender a sua força de trabalho como ele bem quiser. E nas sociedades pré-capitalistas, o escravo e o servo não eram livres, né? Quando a gente olha para o trabalho dessas pessoas, e aí eu acho um ponto interessante que ela levanta, é polêmico, mas é interessante. Quando a gente olha para o trabalho dessas pessoas nas sociedades pré-capitalistas, parece que esse trabalho não era pago de maneira alguma, né? É essa a impressão que a gente tem. Só que, na verdade, o que a Safiot diz para a gente é que esse trabalho ele era parcialmente pago, né? Ele era pago pelas condições para manter as condições de subsistência dessas pessoas e para a reprodução delas. E ele não era pago em dinheiro, ele não era pago em salário, ele era pago em espécie. Então as pessoas recebiam em espécie pelo trabalho delas
parcialmente. Já no capitalismo, o trabalhador assalariado, ele aparece para a gente como se ele fosse integralmente pago pelo que ele produz, o que é uma mentira, né? Que não é verdade. O salário, ele disfarça para o trabalhador e para a sociedade de um modo geral o excedente que esse trabalhador produz e que o capitalista toma posse, né? O capitalista se apropria e que, na verdade, é a mais-valia, é o lucro que o Marx fala do capital. Então, o sistema jurídico desse sistema, ele apresenta essa relação como se não existisse exploração de uma classe pela outra. O salário, que é esse equivalente ao tempo de trabalho socialmente necessário para esse trabalhador aí existir e se reproduzir, ele paga só parte do trabalho desse indivíduo, ele não paga toda a produção desse cara. Então esse indivíduo, ele produz mais do que ele precisa para se manter e para se reproduzir. Só que essa parte a mais que ele produz é apropriada pelo capitalista. E aí a Safiotti nos diz que esse salário, ele afirma para a gente o tempo inteiro, se a gente começar a prestar atenção, que o homem, ele é livre juridicamente, porque afinal de contas não existe aí uma coerção formal para que esse sujeito venda a sua força de trabalho ao capitalista, mas, ao mesmo tempo, esse salário que ele recebe nega completamente essa liberdade dele, na medida em que esse trabalhador, ele vai estar sempre na dependência desse sistema para conseguir esse salário, né? Esse sistema de exploração para poder sobreviver e manter aqueles que dependem dele, como é o caso dos filhos. Então, a liberdade no capitalismo, ela é só formal. Ela é só jurídica, é pro forma, né? Porque na prática não existe liberdade sem igualdade. E no capitalismo é impossível existir essa igualdade, porque esse trabalhador da base, ele se coloca sempre, ele vai ser colocado pelo sistema sempre, numa condição de dependência. Porque afinal de contas ele não detém os meios de produção, né? Em relação ao capitalista. E da qual ele não consegue se libertar nunca. Então, ao mesmo tempo, essa condição de indivíduo livre, que vai lá, vende a sua força de trabalho, trabalha enquanto os outros estão dormindo, né? Que também é uma conversa que está bem em voga atualmente, né? Não se dá da mesma forma para todo mundo nas sociedades competitivas que a gente tem aí. E é aí que entra em jogo esses marcadores de sexo, sexualidade, raça, etnia, né? Porque essas pessoas não vão ser inseridas nesse mercado da mesma forma. Às vezes elas sequer vão ser inseridas. E por que isso acontece? Justamente porque essa liberdade de participação no mercado, ela nunca vai ser igual para todos. Né? Então é a posição que a classe, é a posição de classe que vai definir justamente o espaço que esse sujeito ocupa no mercado. Não essa liberdade formal, jurídica, que o sistema apresenta para a gente, né? E essa suposta distribuição de oportunidades para todo mundo que o sistema também apresenta. Que o capitalismo, ele apresenta as coisas sempre de forma invertida, né? É assim que ele funciona. Ele é um sistema que se constrói através da farsa ideológica. Então, a maneira como os indivíduos participam do mercado é determinada, sim, pela posição deles nesse processo produtivo. E no caso da mulher, nas sociedades pré-capitalistas, ela já desenvolvia o trabalho no grupo familiar, né? Então, como a família é uma unidade econômica, ali, essa atividade de trabalho, ela também é realizada pelas mulheres pobres, né? Dentro dessas famílias. Então, embora a gente não possa falar em independência econômica, porque esse trabalho ele era realizado, sim, para esse grupo familiar, ao mesmo tempo, esse mundo econômico, ele não era estranho a essa mulher. Então, dizer que a mulher só entrou no mundo produtivo com a chegada do capitalismo também não é verdade, né? Embora ela fosse jurídica, social, politicamente tida como inferior ao homem, ela participava desse processo produtivo, ela tinha um papel econômico relevante naquela sociedade. Só que como esse papel ele era menos relevante que o papel do homem, ele era considerado um papel subsidiário da família. E o trabalho dela era necessário também para manter o ócio das camadas dominantes, né? Então, analisar esse processo de maneira individual, como de fato o liberalismo sempre faz, negando o caráter estrutural das sociedades e levando a gente a acreditar que independência econômica é a via para a emancipação, é uma fraude, né? É uma fraude. Nós estamos sempre rodeados de fraudes, né? Principalmente a questão da liberdade. Você tem liberdade de escolher o que eu quero e o que eu já determinei, né?
Vamos continuar falando sobre modo de produção, né? Super importante falar sobre o modo de produção capitalista. Qual que é a lógica do funcionamento deles? E tem uma coisa muito interessante, porque ele utiliza de fatores de ordem natural, né? Como a questão de sexo e etnia, e eles operam como uma válvula de escape num sentido de um suposto conforto simulando tensões sociais. Fala um pouquinho pra gente como essa lógica perversa do modo de produção capitalista. Bom, essas dimensões aí sociais de raça, etnia, sexo, sexualidade, elas funcionam justamente atenuando conflitos sociais que são gerados pelo próprio sistema, né? Que são gerados pelo próprio capitalismo. Porque elas desviam a atenção da estrutura de classes, né? E por isso mesmo do conflito de classes que é inerente a esse sistema, que mantém esse sistema vivo, para características que alguns grupos sociais têm. E aqui entra a questão da superestrutura desse sistema, mais uma vez, né? Dessa mística, desse conjunto de ideias aí em torno de determinados grupos sociais e que são construídas ao longo do tempo, né? Historicamente. Por isso que é materialismo histórico e dialético, né? Porque ele vai carregando certas coisas. Então, no sentido de que o capitalismo, ele é, por essência, um sistema que limita as potencialidades humanas. E isso precisa ser dito, a gente precisa martelar isso, né? Então, é preciso que as sociedades, elas acreditem dentro dessa lógica do próprio sistema capitalista, que todas as limitações são dadas por características naturais de determinados grupos sociais. Então é jogado para cima desses grupos sociais toda a responsabilidade sobre qualquer limitação na atividade dessas pessoas que estão aí na luta pela sobrevivência, né? Em meio a uma sociedade que é extremamente competitiva, como é a sociedade capitalista. Então, a Safiotti, ela está aqui dizendo para a gente que a sociedade capitalista, ela apresenta esse fenômeno, mais uma vez, apresenta esse fenômeno de forma invertida. Então, não seria, em tese, aí, né, segundo apresenta para a gente, essa sociedade, não seria a estrutura de classes que limitaria as potencialidades das pessoas, mas a ausência de potencialidades nessas pessoas, né, nelas próprias, que limitaria a inserção delas no mercado de trabalho. Então, a ausência de potencialidades nesses indivíduos é o que impediria a integração deles de forma plena nessa competitividade do sistema capitalista. Então, perceba uma loucura, porque, inclusive, o problema em si, que é a competitividade e o fato de não ter oportunidade para todo mundo, é desviado, né? É transferido para a responsabilidade do indivíduo, para a responsabilidade de determinados grupos sociais, aí, de uma limitação que é produzida pelo sistema e não por esses grupos sociais. E esse tipo de lógica, ele faz parte da estrutura que opera justamente a manutenção do capitalismo, né, própria do sistema. E como o trabalho ele é, ou pelo menos ele deveria ser, aí, é o que a gente luta para que seja, né, uma atividade de realização humana, tanto de transformação da natureza como de transformação do próprio sujeito, a posição do trabalhador nesse processo vai dizer muito sobre a posição que essa pessoa vai ter na sociedade e as relações que ela vai ter com outros grupos sociais também. Então, as características de raça, etnia, sexo, sexualidade, que surgem aqui como marcadores sociais que vão permitir aí criar hierarquias entre as pessoas, entre esses grupos sociais, de acordo com valores que foram construídos historicamente, eles vão atuar diretamente no funcionamento dessa sociedade. Esses grupos sociais subalternizados são integrados ao sistema para realizar necessidades do sistema e conveniências do sistema. E não como as pessoas acham que poderiam ser integradas, né, a partir dessas tantas oportunidades que esse sistema oferece. Então é como se a sociedade ela criasse marcadores, gente, que vão definir o quão desprestigiado é um grupo social e o lugar que esse grupo vai ocupar sempre nessa pirâmide do sistema. E como até hoje nenhuma sociedade de classe conseguiu romper com esse sistema de valores, e nem vai conseguir, né? Nem vai conseguir, porque não é esse o objetivo, não há interesse para romper com isso. A própria lógica desse sistema atua para esconder os conflitos de classe, então essa sociedade, toda essa estrutura de opressão classista, ela vai se preservando. Então é como se esses valores todos, eles definissem até que ponto um grupo social vai estar em desvantagem nessa sociedade.
É muito perversa essa Muito. apropriação, né, esses fatores de ordem natural. Então, mais precisamente, Maitê, fala pra gente como que a força de trabalho ela é diferente em termos de sexo e etnia no capitalismo, que é o ponto principal dessa perversidade que a gente está falando. Bom, como a gente já meio que pincelou por aí, né? Na superestrutura desse sistema a gente tem então todo um conjunto de valores aí, de ideias que garantem a manutenção do próprio sistema, que vão aí criar hierarquias a partir de características naturais de grupos sociais. E a gente também pode concluir que essas hierarquias elas vão interferir diretamente na integração dessas pessoas num mercado que é tão competitivo como o nosso. Então, o que acontece é que esses grupos sociais sobre os quais recaem essas hierarquias, eles têm a sua força de trabalho desvalorizada, né? Essa força de trabalho ela perde valor, de tal forma que quando eles são assimilados pelo mercado, eles vão ser assimilados de forma marginal, de forma periférica, desempenhando funções precarizadas ou sequer vão ser assimiladas, ficando aí naquele limbo, entre aspas, né, que a gente pode chamar, né, e que o Marx definiu como o exército de reserva, que são aquelas pessoas que estão ali sempre dispostas a trabalhar pelos menores salários possíveis, porque elas sabem que por conta dessa construção, mesmo que inconscientemente isso atua nessas pessoas, elas sabem que por conta desses preconceitos, dessas opressões, elas não vão ter outra oportunidade de se inserir nesse mercado de trabalho, senão de forma precarizada. Então, a inferiorização social da mulher, por exemplo, ela vai de uma necessidade do sistema e da persistência de uma tradição cultural que a gente chama de ordem patriarcal de gênero. Então, nessa ordem, a mulher representa o sujeito submisso, o sujeito funcional dentro de casa, isolada da vida social, isolada também da vida política, e que seria uma mão de obra que o sistema não teria como absorver completamente na periferia do sistema, que é o que nos interessa aqui, né? Sim. Então, porque a verdade é que esse sistema ele não oferece oportunidades para todos, né? A base do capitalismo, e isso é preciso que fique de uma vez por todas muito claro, a base do capitalismo não é inclusiva, ela é excludente. Então percebam como é funcional para esse sistema toda essa ideia de vocação feminina para cuidar dos filhos, vocação feminina para cuidar da casa, na medida em que o sistema ele não pode incluir toda essa mão de obra no mercado e mais, ele não quer pagar por essa mão de obra. Exatamente. Então, quando a gente fala dessas características naturais que funcionam como marcadores de hierarquias no capitalismo, também é preciso dizer que algumas dessas características podem ser atenuadas. E é aí que entra a diferença. Podem ser atenuadas, entre aspas. Então, como é que isso funciona? Mulheres brancas, burguesas, em um relacionamento heteronormativo, por exemplo, não vão sofrer as mesmas desvantagens que uma mulher racializada e pobre. E mais, a racialização não pode ser abrandada ou atenuada dentro do capitalismo, né? O racismo está aí, ele está dado, se construiu historicamente através de preconceitos, né? E de todo o interesse de dominação através de uma questão epidérmica. Então não existe como atenuar uma característica intrínseca das pessoas que é epidérmica. E nem teria sentido, isso seria uma insanidade tentar atenuar, né? Porque o que está errado não é a característica natural das pessoas. O que está errado é a lógica perversa do sistema, né? Então, é lógico que as pessoas racializadas num processo de competição constante, elas vão estar em desvantagem constante. E, ao mesmo tempo, esses preconceitos de raça e de sexo, eles vão contribuir da mesma maneira para a acumulação de capital e para a conservação do domínio desse homem branco, e em maior escala desse homem branco rico, né? E é por isso, aí eu acho um ponto importante a gente mencionar aqui, é por isso que nós, feministas marxistas em geral, a gente não trabalha mais com a interseccionalidade, com o método da interseccionalidade, né? Com esses atravessamentos, esses recortes, mas com a ideia de consubstancialidade, né? Com a ideia de que essas opressões elas partilham da mesma substância, embora elas se manifestem através desse cruzamento, aí, desse nó, de maneiras diversas, mas elas partilham de uma substância que é igual, né? E elas estão atuando ali na acumulação do capital da mesma maneira, né? Na mesma extensão.
Então, é essa ideia de nó, de consubstancialidade, o método da Safiotti, aí, que não é só da Safiotti, né, que vem das francesas também, é um método que o feminismo marxista se apropria e utiliza. Sensacional, Maitê, as suas contribuições. Eu espero que todo mundo tenha ficado com muita vontade de ler esse livrão da Safiotti. Lembrando que a gente está rifando esse livro, é uma obra muito importante. A gente só falou um pouquinho, né, de todo esse estudo que ela elaborou. É um livro muito importante. A leitura não é difícil, né? Eu A recomendo parte, que, a parte mais difícil que eu considero é justamente o início. Eu sempre digo, ali sim, vencendo os primeiros capítulos, o resto é aí barbadinha, o resto vai, só vai. vai. O livro é ótimo, a sua contribuição foi muito especial, muito importante. Nós aqui do coletivo gostaríamos de agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade. A gente já está chegando no fim do nosso tempo. Se você quiser fazer alguma contribuição aí final a respeito do livro, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite de poder falar sobre esse livro, que, como eu disse no início da live, é um marco para os estudos de gênero no Brasil. E a gente está falando de uma feminista marxista, então a gente tem um trabalho desenvolvido por uma mulher brasileira, né? A partir da nossa realidade. Então, assim, um convite para que as pessoas conheçam a produção da Ileia Safiotti, né? Tanto esse livrão aí do que a gente discutiu aqui hoje, a gente discutiu a parte mais difícil desse livro, então é realmente um convite para a leitura, porque o resto fica muito mais fácil. Tanto o Gênero, Patriarcado e Violência, que é um livrinho bem mais tranquilo de ler, né? Bem mais sucinto, e que trata mais a fundo dessa questão da violência contra a mulher, assim, e das políticas públicas em torno dessa questão. Então, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Se organizem, mulherada, se organizem no Ana Montenegro, que está aí cheio de Isso atividades, de mesmo. formações incríveis, e vamos participar da luta política, porque só a luta muda a vida. É isso mesmo. Nós queremos celebrar aí o Dia, né, Internacional das Mulheres com muita luta e gritando fora Bolsonaro, fora Fora Mourão. Bolsonaro! Esse governo genocida, ele tem dizimado a classe trabalhadora. Nós estamos passando aí por uma situação de aumento da miséria, desemprego, subemprego. A Safiotti já vem mostrar pra gente que a condição da mulher, ela está muito bem explicada. Então, a condição da mulher nesse momento de pandemia, ela é gravíssima, ela é brutal e ela está operando de acordo com a lógica aí do capital. Então a gente convida todo mundo para se organizar, porque só pela luta coletiva a gente vai ter êxito, né? Para acabar com esse sistema de exploração. Então, fora Bolsonaro, fora Mourão, vacina para todo mundo. E é isso. A luta feminista ela é de todos. E organizem-se no feminismo classista, porque esse é o caminho, a gente recomenda. É gostoso demais. É isso aí. Então, certo, Maitê, muito obrigada. Eu espero Obrigada. que a gente tenha oportunidade de fazer outros debates, né? Porque foi muito interessante e muito construtivo para a nossa causa. Que Fico muito bom. feliz de ter compartilhado esse momento com você. Que bom, eu também. Ótimo. Um beijo para todo mundo. Bom domingo, boa semana. Cuidem-se muito, muito. E na luta coletiva a gente vai vencer. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada.